Imaginemos uma terra próspera, rica em recursos e cheia de vida, mas que, aos olhos de Deus, estava corrompida até o fundo. Essas eram as cidades de Sodoma e Gomorra. Localizadas na planície do Jordão, essas cidades pareciam viver em paz, com seus mercados cheios e suas ruas movimentadas, mas por trás dessa fachada de prosperidade se escondia uma corrupção moral e espiritual profunda. Os moradores dessas cidades não apenas rejeitavam a bondade e a justiça, mas se entregavam a uma vida de vícios e maldade. Os ricos oprimiam os pobres, os justos eram escarnecidos, e a imoralidade se espalhava por toda parte. A perversão não era apenas comum, mas parecia ser parte do próprio tecido social dessas cidades. Eram tantas as iniquidades que o clamor dos injustiçados subiu aos céus, alcançando o coração de Deus. Mas, enquanto os moradores dessas cidades caminhavam em sua rebeldia, ignorando os sinais de advertência, Deus, em sua infinita misericórdia, não deixou de procurar por uma forma de salvação para os justos que ainda podiam existir entre eles. Deus, então, revelou sua intenção de destruir aquelas cidades, mas antes disso, ele deu uma oportunidade de salvação. Para isso, ele enviou 2 anjos à cidade de Sodoma para resgatar um homem justo, Ló, sobrinho de Abraão, e sua família. Quando os anjos chegaram a Sodoma, encontraram Ló sentado à porta da cidade. Ele os acolheu em sua casa e, com grande urgência, lhes disse que se apressassem, pois a destruição estava iminente. Mas a cidade estava tomada pela maldade. À noite, os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes, pois queriam fazer-lhes mal. Essa cena terrível é um reflexo do quanto o pecado havia tomado conta daquela geração. A hostilidade contra os justos e a perversão eram tão grandes que os moradores de Sodoma queriam cometer um ato indescritível contra os mensageiros de Deus. Ló, desesperado, tentou proteger os anjos, oferecendo suas próprias filhas para os homens da cidade, mas nada poderia desviar o juízo de Deus. Diante disso, os anjos intervieram, cegando os atacantes e ordenando que Ló reunisse sua família para fugir imediatamente. Levanta-te, tira-te daqui, porque estamos para destruir este lugar, disseram os anjos. Ló, atônito, não queria acreditar na realidade da destruição iminente, mas os anjos insistiram. Eles disseram a Ló: escapa pela tua vida, não olhes para trás e não pares em nenhum lugar da campina, foge para o monte, para que não pereças. Então, Ló, sua esposa e suas filhas começaram a fuga, com fogo e enxofre prestes a consumir a cidade. O Senhor, em sua grande misericórdia, poupou a vida deles, mas, ao mesmo tempo, o juízo de Deus foi irrevogável. Enquanto corriam para salvar suas vidas, a esposa de Ló, com o coração ainda preso à cidade, olhou para trás. Quando ela fez isso, ela foi transformada em uma estátua de sal, um lembrete eterno de que desobedecer a Deus e olhar para o passado de pecado pode ter consequências terríveis. Ela se tornou uma figura estática, incapaz de se mover, eternamente separada da graça de Deus. A destruição das cidades foi total e rápida. O fogo e o enxofre que caíram do céu consumiram tudo. As chamas engoliram as construções, as pessoas e os campos. Sodoma e Gomorra, símbolos de perversão e pecado, foram apagadas da face da terra. Nada restou daquelas cidades, apenas a memória do juízo de Deus sobre a maldade desenfreada. Enquanto Ló e suas filhas chegaram à segurança, longe da cidade, olharam para trás e viram a fumaça que subia do lugar onde um dia haviam vivido, uma fumaça como o fumo de uma fornalha. O juízo de Deus, embora fosse um ato de justiça, também foi um aviso claro sobre as consequências do pecado impenitente.
Essa história é um poderoso lembrete da santidade de Deus e de como a sua justiça não falha. A destruição de Sodoma e Gomorra nos ensina que Deus, apesar de sua infinita misericórdia, não tolera o pecado sem que haja um juízo devido. Quando o pecado alcança seu ápice, a justiça de Deus não pode ser retardada. A história de Ló e sua fuga mostra que, mesmo em meio a um mundo corrompido, Deus pode oferecer um caminho de salvação para aqueles que o buscam. O olhar para o passado, como aconteceu com a esposa de Ló, é um alerta para que não nos apeguemos ao pecado ou aos prazeres temporários, mas que sigamos em frente, confiando em Deus e obedecendo a sua palavra. A obediência é vital para que possamos alcançar a salvação e viver segundo a vontade divina. Sodoma e Gomorra representam a total destruição que o pecado pode trazer, mas também são um testemunho do grande amor de Deus em nos oferecer uma oportunidade de arrependimento e salvação. Mesmo em um mundo corrompido, Deus está pronto para nos proteger e nos guiar, desde que sigamos sua orientação com fé e sinceridade.